De número 2. Segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo de número 2, verso de número 1 ao verso de número 2, apenas 2 versos. Diz assim a palavra do nosso Deus: Tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O que ouviste de mim, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e aptos para também ensinarem a outros. Agora, pula para o capítulo 4. Eu te exorto diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende, exorta com toda a paciência e ensino, porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Tu, porém, sê equilibrado em tudo e sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Amém. Como eu falei para os irmãos, toda vez que completo um ciclo, eu costumo fazer um check-up, eu costumo fechar para balanço, eu costumo fazer uma autoanálise. E ontem foi um dia que se encerrou um ciclo e iniciou outro. Ontem eu completei 11 anos de ministério pastoral, de ordenação ao ministério pastoral. E toda a minha vida como pastor, ela foi vivida aqui, porque eu fui ordenado em Oswaldo Cruz, mas eu fui trazido direto para cá. Eu fui ordenado em Oswaldo Cruz em março, e em abril eu já estava aqui. E em junho eu era oficializado como pastor auxiliar da igreja, e depois, em dezembro do outro ano, pastor titular. No final do ano eu completo 10 anos de ministério como pastor titular da igreja. Então, todo esse tempo da minha vida pastoral eu tive aqui. Mas eu estou falando isso para vocês porque eu vou começar a falar essa noite sobre o que é ser igreja, ou melhor, ser simplesmente igreja. E durante algum tempo à noite eu vou falar para os irmãos sobre o que eu penso sobre igreja, ou a minha leitura da Bíblia acerca da igreja, o meu pensamento, o que eu entendo ser igreja, e algumas coisas que são essenciais para que nós, de fato, sejamos igreja. Porque existe muita confusão hoje sobre o que é ser igreja. As coisas parecem que estão meio assim, né, irmãos? A gente não sabe bem o que é e o que não é. Está confuso o negócio está meio estreito. E o desejo do meu coração é que você assimile alguns valores que são essenciais, para nós sermos uma igreja que Deus deseja que nós sejamos. Porque o padrão não é nosso, o padrão é de Deus. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Como eu disse aos irmãos, nós somos uma igreja de 85 anos, de tradição batista. E por sermos uma igreja de tradição batista, nós temos princípios e valores que nos regem, e um dos princípios é que a palavra de Deus, ela é a nossa regra de fé e prática. Nós seguimos a tradição da reforma, quando os reformadores cunharam um dos termos, sola escritura, ou somente a escritura. E por isso que em qualquer igreja evangélica que você for, oriunda
de uma fé protestante, você vai sempre encontrar o púlpito da igreja no meio do palco, ou do lugar aonde de fato as pessoas ficam, porque a palavra deve ser sempre o centro que orienta a igreja, a palavra deve ser sempre o centro que norteia a nossa vida. Quando eu penso isso, partindo da Bíblia, eu tenho a minha leitura, e eu quero começar a compartilhar isso com os irmãos novamente. E essa noite eu quero falar com vocês sobre a importância de uma igreja ser uma igreja que tenha discípulos e que façam discípulos, de uma igreja que seja discipuladora, de uma igreja que entenda o processo do que é discipulado, porque é uma outra coisa que também se é falado muito, mas se é entendido muito pouco, se é falado demais e se é entendido de menos. E eu quero falar para os irmãos essa noite aquilo que eu percebo, a partir daquilo que eu li, que eu estudei, obviamente, e a partir do texto bíblico. Esse texto que nós acabamos de ler, é um texto que o apóstolo Paulo, ele está escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, e é a sua carta de despedida de Timóteo. Ele está se despedindo do seu filho na fé. É o seu último texto, é a sua última carta, é a sua última fala. Essa é a carta mais visceral de Paulo. Essa é a carta que mais transmite o coração pastoral de Paulo. Essa é uma carta que mais ele se apresenta, é o que mais nós conhecemos, o Paulo como pessoa, que a gente consegue olhar e retirar da carta traços da personalidade do apóstolo Paulo. Ele está escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, porque ele está preocupado, porque ele está na antessala da morte. Ele vai morrer, ele sabe que vai morrer, ele sabe que os dias dele estão contados. Se você ler a carta depois com calma, ele vai falar: eu estou preparado, eu sei em quem tenho crido, e a minha vida agora vai ser derramada como oferta de libação. O Paulo sabe que os dias dele estão contados, então ele quer dar as últimas orientações ao seu filho na fé, Timóteo. Ele quer dar as últimas direções, porque a maioria absoluta das pessoas que o cercavam o abandonaram. Se você ler o capítulo de número 1, ele vai abrir o coração dele e ele vai falar: todos me deixaram, todo mundo foi embora, só ficou Epafrodito, todo mundo foi embora. E olha, aqui eu aponto uma coisa que é muito interessante, irmãos, e que é muito difícil nos nossos dias, e eu já falei para vocês outras vezes, que é a lealdade. Como é difícil nós termos pessoas leais do nosso lado. Lealdade é uma característica rara, porque a maioria das vezes a gente escuta de pessoas que estão ao nosso lado e dizem para nós assim: estamos junto, estou contigo, mas quando o couro aperta, é ou não é assim? Lealdade, irmão, é uma coisa rara, e quando você encontra uma pessoa leal, traz essa pessoa para o seu lado e queira para o resto da sua vida, porque é uma característica que hoje, então, é muito mais difícil de encontrar. O Paulo, ele tinha um carinho enorme por Timóteo, mas não só um carinho, ele era um pastor mais experiente, um pastor já idoso, e o Timóteo era um pastor que ele havia ordenado, ele havia instruído, ele havia orientado ao ministério, era alguém que estava debaixo da sua autoridade espiritual. E com todo respeito, irmãos, ali não tinha a guerra de vaidade de quem era o primeiro, quem era o segundo, quem era o terceiro, quem era o quarto. Não tinha disputa de poder, não tinha ego. O que tinha ali era o desejo de servir a Deus, de servir a igreja, de fazer com que o evangelho fosse conhecido. E por isso não tinha aquela vaidade, aquela guerra de ego que muitas vezes a gente encontra. Era um coração disponível a fazer a vontade do Senhor. E por isso Paulo sempre falava do carinho que ele tinha por Timóteo, porque a coisa era muito mais profunda do que uma relação entre um pastor e outro pastor que está sob sua submissão, ou sobre um líder e um liderado.
A relação era muito mais de coração, afetiva, era muito mais de amizade, era muito mais profunda do que simplesmente uma troca de tarefas, de atribuições. A coisa era de dentro de um coração para o outro coração, era uma união extremamente afetiva, no bom sentido da coisa, de modo que quando nós lemos esse texto, o Paulo escreve ao seu filho, porque agora ele vai deixar de ter a proteção do seu pai na fé, e o Paulo está preocupado com isso. Perceba que dentro de uma relação de discipulado normal, existe sempre a ideia de alguém mais experiente guiando alguém mais novo, alguém mais experiente conduzindo alguém mais imaturo na fé, ou que às vezes já não é mais imaturo, mas continua sendo acompanhado, porque o discipulado ficou caracterizado nos nossos dias por troca de informações, troca de ensino, às vezes por uma revistinha, e não é nada disso. Discipulado é vida na vida, é osmose, é caminhar junto, é estar junto, é fazer aquilo que Jesus fazia com seus discípulos, ensinava, mas ensinava com o quê? Com a vida. Ele doutrinava, mas doutrinava com a vida. Ele estava próximo, ele estava presente, ele não só falava sobre doutrinas, ele vivia. Ele não só falava sobre o eterno, ele conhecia o eterno. Ele não só mensurava sobre aquilo que possibilitava ser, ele sabia que era, porque aquilo era expressado na sua vida. E olha, o Timóteo, ele via a mesma coisa no Paulo, porque o Paulo era um homem que tinha os seus defeitos, que tinha suas dificuldades, mas era alguém que era um servo do Senhor, alguém que se parecia com o Senhor. O Paulo inicia dizendo assim: tu, porém, meu filho. É interessante, não é? Ele está falando de todos os outros caras que o abandonaram. Aí ele começa o capítulo 2 falando assim: tu. E você sabe que o pronome tu, ele evoca algo direto a uma pessoa específica. Tu, Luiz, tu, Letícia, tu, Tito, tu, Sandra, tu, Simone, tu. Ele está falando especificamente direto para Timóteo. Tu, porém, ou seja, não seja como eles, não faça o que eles fizeram, não tenha a mesma atitude que eles fizeram. E ele continua na frase: fortifica-te na fé. Sabe por que ele fala isso? Porque a vida cristã não é fácil. A gente acha que a graça é só para nossa salvação. Não é assim que funciona. O Dr. John Stott, quando comenta esse texto, ele fala exatamente isso. A graça, ela funciona para nossa salvação, mas ela funciona para a nossa vida. A gente precisa da graça de Deus para viver, para poder fazer aquilo que Deus deseja que nós façamos, para que a gente possa ser alguém abençoador até mesmo para os nossos, para aqueles que estão próximos a nós, porque sem o Senhor Jesus, nada nós podemos o quê? Fazer. Tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça que há em quem? Em Cristo Jesus. O discipulado evoca uma coisa: nós não temos possessão na vida de ninguém. A vida de ninguém me pertence. A vida de ninguém pertence a qualquer pessoa. A vida de qualquer pessoa que é salva e remida pelo sangue de Jesus pertence a quem? A Jesus. Então eu não sou dono de ninguém, eu não mando na vida de ninguém, eu não digo ninguém aqui tem que fazer. A gente vê um equívoco terrível nas igrejas, onde as pessoas, elas querem mandar na vida das pessoas, elas querem dizer o que as pessoas têm que fazer, elas querem vir com a conversa fiada de que você está debaixo da minha cobertura espiritual, você precisa fazer o que eu tenho, o que eu mando você fazer. Tem um livro chamado Feridos em Nome de Deus, da Marília Camargo. Se você puder ler, leia.
A Marília Camargo, ela não é teóloga, ela é uma jornalista. Ela fez uma coletânea de entrevistas com pessoas que foram feridas em nome de Deus. Feridas por esse tipo de coisa. Feridas por pessoas que abusaram da autoridade espiritual, do poder, em detrimento a outras, se utilizando da sua posição de uma forma errada, de uma forma equivocada, e abusando do coração das outras pessoas. Eu já cansei de ver, irmãos, pessoas que têm que perguntar ao pastor com quem ele pode casar, se ele pode casar com a pessoa que ele quer casar. Você já ouviu falar disso? Aonde está isso na Bíblia? Pronta para mim. Aonde está que eu preciso ser guru da vida das pessoas, ou qualquer outra pessoa precisa ser guru da vida das pessoas? O discipulado é um processo que ele vai criando nas pessoas maturidade para que elas possam tomar as suas próprias decisões. Porque quando eu e você começamos a acostumar as pessoas a pensar com a nossa cabeça, a fazer o que nós desejamos, nós não ensinamos elas a pensar, nós ensinamos ela a reproduzir a nós mesmos. A gente faz com que ela faça a nossa vontade, não que ela pare e pense. E o evangelho do pode e não pode é a maior borsalidade que existe na face da terra. Porque quando você diz à pessoa o que ela pode e o que ela não pode fazer, você não ensina ela o porquê ela não deve fazer, mas você diz a ela que ela não deve fazer. E isso é um grande erro, e gera uma doença, e gera erros, e proporciona a multiplicação de coisas erradas. E por isso que a gente vê, irmãos, tanta doença no meio da igreja. É por isso que a gente vê tanta gente que está na igreja há séculos e não sabe nem o beabá da fé, porque reproduz aquilo que sempre ouviu, pode ou não pode, mas não sabe o porquê daquilo. Eu estava falando para o pessoal sexta-feira em Bento Ribeiro, eu estava exemplificando para eles sobre uma coisa, e eu perguntei a eles assim, com todo respeito, sem querer ofender: alguém aqui sabe dizer por que um católico, quando passa em frente a uma igreja, ele se benze? Alguém aqui sabe? Você pode experimentar essa pergunta e fazer a alguém que é católico. Por que você se benze quando você passa em frente à sua igreja? Por quê? A maioria absoluta não vai saber o porquê faz isso. Porque simplesmente o quê? Reproduz. Vê todo mundo fazendo e também o quê? Faz. O católico se benze quando ele está diante da igreja católica, porque dentro da sacristia está a hóstia consagrada. E se a hóstia está consagrada, o Cristo está ali. Porque eles acreditam que o corpo e o sangue se tornam corpo e sangue. E a presença está ali. Por isso eles se benzem. Mas se você perguntar, eles não vão saber. Porque se reproduz. E meus irmãos, não são só eles. Às vezes aqui a coisa funciona da mesma forma. Por que a gente faz assim? Porque a gente sempre fez assim. E aqui está um grande desafio para nós. Porque não dá para eu e você sermos discípulos no século 21, como Lutero foi discípulo no século 16. Como a igreja vivia no século 18, no século 19, no século 20, porque a cada tempo se tem um desafio, porque em cada tempo se tem questões diferentes. Eles aproveitaram as oportunidades que eles tiveram. O Lutero aproveitou do humanismo, ele aproveitou da criação da imprensa, ele aproveitou disso para explodir a Europa com a justificação pela fé. Porque se não tivesse a criação da imprensa, como é que as teses seriam espalhadas? Ele aproveitou as oportunidades do tempo dele.
Cara, sempre é assim. Os caras aproveitavam o tempo dele. Como é que o apóstolo Paulo encarou os desafios do tempo dele? O Paulo andava a cavalo, o Paulo ia de navio para um lado e para o outro. Você imagina, o cara para fazer uma viagem, para chegar, ele estava de um lado e atravessava a Europa para o outro lado. Quanto tempo ele não levava para fazer isso? Quais são os desafios do nosso tempo? Não tem como eu e você sermos discípulos da mesma forma como se era há 500 anos atrás, 600 anos atrás, porque o mundo o quê? Mudou. A gente precisa mudar a forma, a gente precisa mudar, mas a essência precisa permanecer, e aí está o desafio. Aí está o desafio. Porque quando eu falei sobre parar e repensar, há 11 anos atrás, os desafios eram um. Hoje, os desafios eram outros. Há 11 anos atrás, eu falava para os irmãos que a gente precisava filmar o culto e colocar o culto no YouTube, porque era uma coisa que iria dar projeção a igreja, no sentido de fazer a igreja conhecida, as pessoas chegarem no bairro. No Facebook é a mesma coisa, e a gente alcançou muitas pessoas dessa forma. Eu falava isso há 11 anos atrás, mas não tinha ainda transmissão ao vivo, mas não tinha ainda a avalanche tecnológica que nós temos hoje. Então hoje, se você pega, e o desafio nosso é, por exemplo, um vídeo do Reels, do Instagram, ele tem um alcance absurdo, de às vezes você botar um vídeo de 50 segundos, ele alcançar 3, 4 mil pessoas em menos de 1 hora. E aí como é que você começa a condensar todo o conteúdo que você tem para transmitir em 50 segundos? Se vira, Roberto. Se vira. É o tempo, é o desafio de hoje. Os nossos desafios são diferentes dos desafios do pessoal lá atrás, mas nós precisamos ser discípulos hoje. E olha, é uma cadeia apostólica. A Bíblia diz, obrigado, Karine, que Jesus transmitiu a Paulo. O Paulo fala aos Gálatas que ele recebeu o evangelho dele direto de Jesus. Eu recebi o evangelho, Paulo passou para homens fiéis, o verso de número 2 diz isso, e ele diz que esses homens fiéis têm que transmitir a outros homens o quê? Fiéis. E é assim que o evangelho chega até mim e a você aqui hoje. Uma coisa que é imprescindível é a sã doutrina, a gente não tem como abrir mão disso, é essencial o ensinamento bíblico. E olha, lembra do capítulo 4 que a gente leu? O Paulo fala assim: chegará o tempo que não suportarão a sã doutrina. E eu afirmo a vocês, chegou esse tempo. Chegou esse tempo. As pessoas estão amontoando para si mestres que falam aquilo que elas querem ouvir, que falam aquilo que pode de alguma forma afagar o seu ego, dar vazão ao seu desejo, aquilo que de alguma forma não os confronta, porque hoje nós não queremos ser confrontados. Hoje a gente prefere uma doce mentira do que uma verdade, porque às vezes a verdade vai nos tirar da nossa zona de conforto, e Jesus já tinha dito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho verdadeiramente vos libertar, vós sereis o quê? Olha só, se o Filho verdadeiramente vos libertar, então pode ser que tenha gente que pensa que é livre, mas ela não o quê? Não é. Ela ainda está aprisionada, ela ainda está arraigada, ela ainda está sendo cativa, porque ela não entendeu a sã doutrina. E olha, o Paulo ele continua e fala assim: os camaradas não vão conseguir ouvir. Irmão, o nosso tempo é desafiador. Pensa num problema que eu tenho.
de domingo após domingo, eu tenho que falar 3 vezes para vocês e chamar a atenção de vocês nas 3 vezes que eu vou falar. E tudo que eu vou falar não pode passar de 30 minutos. Porque se passar de 30 minutos, começa a ser chato para você, para mim, para todo mundo, que é a geração que a gente vive. Você pensa num negócio difícil como é isso. Mas é aquilo que eu falei antes, se vira, mas não é só eu não, irmão. Se vira você também. Porque você também tem que alcançar as pessoas que estão do seu lado. Porque no Novo Testamento não existe essa separação de clero e leigo. Eu não sou especial, eu não sou diferente, eu sou como todos os irmãos. A palavra, quando Paulo fala a Coríntios no capítulo 3, ele está dando uma chamada na igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto estava assim, ó, eu sou de Paulo, o outro dizia assim, eu sou de Apolo, o outro dizia, eu sou de não sei quem, eu sou de não sei quem. O Paulo fala assim, vocês são de ninguém, porque quem morreu por vocês foi quem? Jesus. E olha, todos nós, diz o Paulo, somos cooperadores de Cristo. E a palavra grega lá é ministros. Todos nós somos cooperadores. Ministro, a palavra não é ministro, é sabe o que? Servo. No Novo Testamento, todos nós somos servos. O entendimento disso faz a gente querer levar esse evangelho para outras pessoas. E eu já estou terminando, porque eu já sei que vai dar 30 minutos. Olha, e aí termina o Paulo dizendo no capítulo 4, dizendo assim, tu porém ser equilibrado em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Sofre as aflições. Sabe o que ele está dizendo com isso? Tu vai ter problema, cara. Não é mole. Não é mole. Não vai ser fácil. Você vai ter que se dar com os desafios que a vida cristã dá. Vai trazer para você. Você vai ter que aprender a lidar com os desafios que a vida cristã te tem. Olha, ao contrário do que é ensinado hoje, quando você caminha no Evangelho, você está caminhando na contramão do mundo. E quando você caminha na contramão do mundo, você vai contra o que o mundo tem e ensina. E o mundo aqui, leia o que eu estou entendendo como os valores e o sistema do mundo. Você vai na contramão disso. E por você ir na contramão disso, você vai sofrer, tenha certeza disso. Um amigo me ligou essa semana, um conhecido, e ele me disse assim, fala Beto, como é que tá? Beleza? Eu falei, beleza. O que tu manda, obreiro? Tranquilo. Pô, rapaz, olha só, tem um amigo aí, tá que ele vai vir deputado, e ele tá, querendo conversar com os pastores aí, trocar uma ideia, tomar um café. Sabe como é que é, né, Beto? Tal. Eu falei, não sei como é que é, não. Não sei como é que é, não. Não sei. Só que isso tem implicações para mim. Isso tem implicações para mim. Porque existe um sistema que rege esse negócio. E quando você vai contra o sistema, você está indo contra uma coisa, irmãos, que vai te trazer complicações. Você tem que estar disposto a pagar o preço. Porque seria fácil falar, pô, meu parceiro, aleluia, glória a Deus, uma mão lava a outra. Não é assim que funciona hoje lá fora? Ia cair um negocinho bom, né, irmão? Ia cair um negocinho bom, porque o mundo funciona assim, o sistema é assim que funciona. Mas eu e você somos discípulos de Jesus, estamos indo na contramão desse negócio. E aí vai ter aflição, e você precisa estar preparado para lidar com isso. Você precisa ter maturidade para lidar com isso. Você precisa ter, autoridade espiritual para bancar suas decisões. Porque vai ter rebordose, vai vir a rebordose. Você precisa estar pronto para isso.
Ele termina dizendo: faz uma obra de evangelista e cumpre teu ministério. Sofre as aflições, cara, e faz a tua parte. O resto deixa comigo. Ou melhor, deixa com o Senhor, que aí é com o Senhor. Eu e você precisamos entender que sobre nós existe uma responsabilidade da gente passar o evangelho para as próximas gerações. E a gente não passa o evangelho para as próximas gerações só falando. A gente passa o evangelho para as próximas gerações pegando ela pelo braço, botando ela debaixo do braço e fazendo junto com ela. E quando fazer, ensinar o porquê está fazendo. E quando ela cansar, sentar e ouvir o porquê está cansado, porque está triste, porque está batido, porque você vai ser mais maduro espiritualmente para estar ali, para orar, para aconselhar, para orientar, para ensinar o que a Bíblia diz sobre a situação. Isso é um discipulado sadio, e isso não acaba nunca. O discipulado de Paulo com Timóteo acabou quando ele morreu. Acabou quando ele morreu. Até hoje, irmãos, até hoje, pelo menos uma vez por mês eu vou em Oswaldo Cruz e eu sento com o pastor. Até hoje. Porque todo mundo precisa de um discipulador, de alguém que o acompanhe. Todo mundo precisa de alguém mais experiente. E olha, isso não implica em você, eu tenho que ser ele. Eu não sou ele. Ele é uma pessoa totalmente diferente de mim. Eu sou o Roberto. E você precisa se descobrir, mas também precisa entender que a maturidade vai ajudar você a descobrir quem você é em Jesus. Porque senão você vai só ser o que as pessoas querem que você seja. E esse é o problema da galera hoje, que quer reproduzir a si mesmo, quer reproduzir a si mesmo no outro, não quer fazer discípulo de Jesus. E aí você liga a televisão e você vê o cara que fala na emissora, é igualzinho um ao outro, é a reprodução da cópia, porque não é permitido ao cara ser alguém diferente, ele precisa reproduzir aquilo, e é um modelo de linha de fábrica. Deus não trabalha com modelo de linha de fábrica, o modelo de Deus é artesanal. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Efésios 2, que nós somos obra de suas mãos, feitura dele, um a um, não é linha de fábrica. Cada um de nós somos uma pessoa, cada um de nós, Deus nos dotou de um intelecto, uma personalidade, e a gente precisa saber quem somos no Senhor e ajudar aqueles que estão vindo mais novos. E se não for assim, irmãos, a gente não vai conseguir ser igreja. Não vai conseguir, sabe por quê? Porque você vai estar extremamente preocupado com a tua vida nesse tempo presente. Eu quero fazer um desafio a você. Meu desafio a você essa noite é você permitir que alguém mais experiente o acompanhe. Como eu falei para vocês, se passaram 11 anos e muita coisa do que se fazia ao longo desse tempo hoje já não funciona mais. Muita coisa na igreja eu estou repensando, eu estou orando, estou pedindo direção a Deus. E uma delas é sobre a questão do discipulado. Eu comprei 10 livros e vou ler mais 10 livros novos que lançaram esse tempo. E eu vou trazer algo que entendo que Deus deseja para Rocha Miranda. Não é porque funcionou em lugar tal, funcionou no lugar tal, funcionou no lugar tal. Porque Rocha Miranda é Rocha Miranda. Não adianta a gente pegar e querer botar a armadura dos outros, porque aqui não vai funcionar. É o Davi querendo botar a armadura do Saul. Aqui tem as suas particularidades. Eu peço que os irmãos orem por isso e se enganjem nisso.
Que você entenda que você é parte desse processo. E sem a sua ajuda, sem o seu engajamento, sem o seu trabalho, sem você se envolver, nós não vamos conseguir desenvolver discípulos de Jesus. Não vamos conseguir fazer com que esse discipulado seja uma coisa sadia. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero convidar você a uma decisão. Dr. Edmundo Haggai, o fundador do Instituto Haggai, ele dizia que todo sermão que não tem um apelo, uma conclusão, é um sermão que é em vão. Porque todo mundo precisa tomar decisões em todo momento da vida. Se você escutou o que você escutou, se você não tomar uma decisão, não adiantou de nada. Eu quero que você tome uma decisão essa noite, a você se permitir entender o que Deus deseja fazer da sua vida. Ao que Deus deseja realizar na sua vida, é você se abrir para um processo de amadurecimento espiritual. A você se permitir estar sobre, caminhar junto de alguém, ao lado de alguém. Porque é uma troca, é um crescimento mútuo. Talvez você possa estar pensando assim: poxa, pastor, eu já sofri com isso, eu já tentei me abrir para as pessoas, eu já tive problemas com isso. Mas eu pergunto a você: a gente também já não se decepcionou dentro da nossa família? A gente já não se entristeceu com aqueles que nós mais amamos dentro da nossa própria casa? E por esse motivo a gente desistiu de amá-los? E por esse motivo a gente decidiu esquecê-los, deixá-los de lado? Nós estamos numa família. A igreja deve ser uma família. A gente não deve abandonar, não deve esquecer as pessoas por causa de coisas que acontecem. A gente precisa dar novas oportunidades. Senhor amado, nós estamos diante de Ti. Nós estamos dispostos, Senhor, a partir dos desafios do nosso tempo, a levar o Evangelho, a genuína doutrina, a outros, Senhor, e ajudá-los a amadurecer na fé. E talvez hoje estejam aqui entre nós pessoas que são menos maduras na fé, que estão começando a sua caminhada e precisam de pessoas mais experientes para encaminhá-los. Senhor amado, que eles possam encontrar aqui entre nós esses irmãos, essas irmãs que o ajudarão nessa caminhada e a farão mais leve, compartilharão os fardos, caminharão juntos para a glória do Teu nome. Nos ajuda, Senhor. Nós temos tantos desafios nesse tempo, tantos desafios. Nós queremos ser igreja para esse tempo, Senhor. Ajuda com que a gente possa ser relevante para essa sociedade. Que a gente não perca a essência do Evangelho, mas que a gente possa repensar formas, estruturas, métodos, porque nada disso é santo. Santo é a Tua palavra. Ajuda a gente, porque nós queremos, Senhor Deus, abençoar vidas para a glória do Teu nome. Te oramos em nome de Jesus. Amém.